Bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui. Hoje eu vou gravar a aula que eu vou dar no contraturno, tá? Dessa semana. Bom, talvez eu dê essa aula para outro momento. Eu não vou focar só para mecânica. Então, o que nós temos, o que nós vamos tratar hoje, né? Sobre a força e a propriedade que elas têm de tentar rotacionar um objeto, né? A gente já viu em nossas aulas anteriores sobre a força resultante, massa vezes aceleração. E aqui a gente não estava falando sobre rotação, por exemplo. Né? Eu tenho um objeto e eu vou tentar rotacionar ele. E ele pode até não sair do lugar, né? Pode ficar parado ali. Mas para eu produzir uma rotação ou parar uma rotação, eu preciso aplicar uma força. Então agora a gente vai ver forças que tendem a essa propriedade, né? A esse fenômeno, o fenômeno de tentar rotacionar um corpo. Então, para a gente definir uma rotação, né? A gente precisa definir primeiro um ponto de aplicação dessa força. Então, nessa nossa ilustração aqui, do eu um pouquinho mais velho, tentando levantar aqui o globo terrestre, então eu estou usando aqui uma alavanquinha. Então, a gente consegue perceber que o ponto de apoio é aqui. Então, é em torno desse ponto que esse sistema pode rotacionar. Então, quais forças que estão sendo aplicadas aqui, né? Aqui tem a força peso do globo terrestre, ele está sendo aplicado aqui nesse ponto de apoio. E tem essa força que eu estou aplicando, está sendo aplicado aqui nesse ponto de apoio. Então, as nossas forças estão sendo aplicadas em relação ao ponto de apoio. E agora a gente vem com a ideia do torque ou momento de uma força, tá? Então, a equação dessa propriedade, né? Ela vai ser a força vezes a distância, né? Da aplicação da força à rotação, aqui é essa distância, vezes o seno do ângulo entre a aplicação da força e esse vetor aqui, que é a distância até o centro de rotação. E nesse caso aqui, ela vai ser de 90 graus. A gente vai perceber, por exemplo, que não adianta eu aplicar muito uma força aqui para tentar rotacionar esse objeto. Bom, é óbvio a gente olhando pela figura aqui, mas se a gente olhar a equação, ó, esses dois vetores, o verde com essa força que eu estou aplicando aqui, esse verde representa o D, né? O seno vai ser de 0 graus. O seno de 0 graus é zero. Então, o momento para essa força aqui seria zero. Ela não teria essa capacidade de produzir rotação. Né? Uma outra coisa que a gente pode perceber também é que esse momento ele é um vetor. Né? A gente consegue até ver a informação a mais que a gente precisa, né? Por exemplo, eu estou tentando aqui rotacionar nesse sentido, esse sistema. E o globo está tentando rotacionar nesse sentido. Então ele vai ter um sinal positivo e negativo. Então uma forma assim fácil é essa aqui, ó. Sentido positivo é o sentido do meu polegar. É o sentido do meu polegar aqui. Então esse daqui vai ser o sentido positivo. E se eu olhar ali, quem está fazendo esse sentido positivo é o globo terrestre. Então, o sentido positivo é um sentido anti-horário desse vetor momento. E o sentido negativo, então, vai ser o sentido horário. Eu posso tanto me lembrar com essa ideia de sentido aqui do dedo, né? E ela pode ser utilizada inclusive para usar a chave de fenda. Então, para saber que lado que a rosca gira, por exemplo.
como saber também que no momento ou no torque, o sentido anti-horário é que é o positivo. Então, o sentido de rotação anti-horário que é o positivo. Então, a gente consegue perceber pela própria necessidade do sinal aqui, que essas duas grandezas são vetoriais, né? E que elas vão ser somadas vetorialmente. Uma vai ser positiva, outra vai ser negativa. Então, outro momento onde o torque é importante também é nesse momento aqui. Dependendo da forma que a gente queira subir o macaco utilizando esse instrumento, eu posso colocar ele aqui e ele vai ficar assim. Quem já usou o macaco talvez saiba, né? Ou dessa forma aqui. Girando desse jeito aqui, a gente não consegue. É muito difícil fazer. É muito desconfortável de aplicar força rotacionando desse jeito. Assim, com um braço de alavanca maior, o nosso momento fica maior. Porque o valor de D aqui que muda. Então, o meu valor de F, que é D vezes F, o meu valor de F pode ser um pouquinho menor. Isso também é a mesma ideia que aparece, por exemplo, em engrenagens, né? Se a gente for ver bicicleta, por exemplo, as engrenagens ali, as marchas delas, a gente consegue ver que tem sempre uma distância em relação a um eixo de rotação. Ou é do pedal, as coroas dianteiras aqui, tem uma distância em relação ao eixo do pedal. As distâncias, as coroas traseiras, tem uma distância em relação ao eixo da roda, do pneu. Então, essa brincadeira entre as distâncias, né, ao eixo de rotação, ela faz com que a gente consiga, aplicando mais ou menos força, o mesmo momento, ou o mesmo torque, que é essa força relacionada à rotação. Então, aqui nós temos um exemplozinho, né? E vejam, se a gente for pensar aqui se for o meu ponto de rotação, essas duas forças aqui, elas vão ter que sinal. As duas vão estar tentando rotacionar aqui no sentido horário. Então, as duas vão ter valor negativo. E aqui é uma questão que às vezes eu sempre esqueço de arrumar mesmo, que no livro está errado, eu não sei porque que ele escreve dessa forma. O momento desse daqui vai ser negativo. Então, lembrando, né, que o que a gente coloca aqui é o módulo dos vetores, tá? O módulo dos vetores. Então, como que um sistema pode estar em equilíbrio nesse caso? O sistema vai estar em equilíbrio quando a soma dos momentos for igual a zero. É isso que vai significar que ele vai estar em equilíbrio. Uma outra coisa importante também é a unidade de medida desse momento. A gente consegue ver que vai ser força vezes distância, vezes deslocamento. Então vai ser Newton vezes metro. Então essa é a unidade de torque. Vocês podem ver, por exemplo, vamos ver até aqui. Aqui não vai ter o dado. Vamos ver aqui. Era aqui mesmo. Estoque novas. Aqui a gente tem uma moto, né? As motos aqui. Então vamos ver essa Haojui aqui. Um câmbio manual, ano, alguns opcionais delas, informação. Mas se a gente acha isso, torque. Tem um torque do motor aqui, mais informações.
Ixi, não tem, achei que tinha. Deixa eu ver uma moto mais potente, né? Talvez eles não acharam que fosse importante colocar a informação. Aqui, ó. Vejam, né? Eles usam lá o quilograma-força. E aqui a gente pode ver, né, que o rapaz poderia ter digitado da forma correta a unidade de medida, né? E aqui lembrando daquela ideia, né? Que quilograma-força é para ter o mesmo valor do peso. Então seria como se fosse uma massa de 11 quilogramas, né? Esse quilograma-força aqui. A gente converter em newtons, né? Quanto que daria aqui? Que daria multiplicando por 10, pelo menos, né? Então daria 110 newton metro de torque. Então esse é um tipo de informação importante muitas vezes para saber, né? Que tem relação com a aceleração, a força relacionada à rotação que o motor consegue produzir, né? De torque máximo, né? Que esse valor varia dependendo da rotação em que o motor está. Então, esse é o tipo de dado, por exemplo, de torque, que a gente encontra em dados dos motores mesmo. Ele pode ter um torque médio, um torque máximo, a depender ali da rotação que ele está operando. Talvez o motor elétrico, a DDP que ele está. Que ele tá. Então, aqui em sistema internacional a gente usa Newton metro mesmo, mas pode aparecer lá quilograma força metro. E aí é questão de fazer a transformação de unidade, né? Então, se a gente considerar um objeto que ele está em equilíbrio, ele tem que estar em equilíbrio tanto em rotação como em translação, né? Então, tanto a momento resultante tem que ser igual a zero, ou momento total, né? Como a força resultante. Então, vamos ver o primeiro problema aqui. Então, nós temos aqui uma barra, né, com 8,5 metros, como indicado na figura ao lado, considerando as forças que tendem a provocar rotação, aqui sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. As intensidades das forças são que F1, F2, F3, F4 e F5. A pergunta é o momento de cada uma dessas forças em relação ao ponto O. Então, vamos ver aqui, né? Essa é a nossa equação. Seno de θ. Então, nós temos aqui. Vamos começar primeiro com a força 5. Por quê, né? Porque olhando já o seno de θ aqui, para o 5, ele vai dar zero. Então, momento 5, que seria 15 vezes 1, 15 vezes 1, vezes seno de 0 graus, tudo aqui dá igual a zero. M4. M4, olhando ele, a tendência de rotação que ele produz, aqui em relação ao eixo O, é no sentido horário. Então ele vai ser negativo. Vamos ver quanto que vale a força F4. Vale 50. Vai ser menos 50. Vezes 1 também. Vezes seno de 90 graus. Então vai ser menos 50
Newton metro. Vamos ver agora ali o M2, o F3, na verdade. F3, força F3 é de 20 newtons. Vamos olhar a tendência à rotação aqui. Vai ser nesse sentido, que é sentido horário também. Sentido horário. Então ele também vai ser negativo. M3 igual a menos 20 vezes. Olhamos aqui a distância do F3 até o ponto de rotação, 2 metros. Menos 40 Newton metro. M2. A gente vai olhar o sinal dele aqui primeiro. Vai tentar fazendo essa rotação aqui, que é sentido anti-horário, então ele vai ser positivo. F2 vale 10. F2 vale 10 vezes. O eixo de rotação está aqui. A distância vai ser 2 mais 2,5. Então vai ser 4,5. A 45 newton vezes metro. E agora vamos ver aqui o M1. Vamos analisar o sinal primeiro. Vai tentar rotacionar assim. Então ele vai ser positivo também. No sentido anti-horário, né? Quanto que vale a força? 40. Vamos ver a distância ao eixo de rotação. 2 dá 4,5. 7,5. Trinta Newton por metro. Então agora a gente tem os valores individuais aqui de todos os torques, ou de todos os momentos, que é a questão A, e a questão B pede o resultante, né, que é a soma total. Então o M total agora é a soma desses valores, né? Então vai ser 30 mais 45 menos 40 menos 50 igual, vamos ver aqui que dá menos 90, aqui dá mais 75, então no final das contas dá menos 15. Menos 15 Newton metro. Então a gente sabe nesse caso aqui que a rotação dele vai ser no sentido horário, por causa do sinal, que mostra aqui que vai ser uma grandeza vetorial também. Porque ele nos dá uma informação além do módulo da grandeza, né? Que o módulo aqui da grandeza torque é 15. E o sinal aqui também me dá uma informação adicional que vai ser o sentido dessa rotação.
Então vamos ver aqui. Binário ou conjugado é um sistema constituído por duas forças de intensidades iguais, de mesma direção em sentidos opostos, mas cuja linha de ação está separada por uma distância x não nula, denominado braço do binário. Então, uma estrela, por exemplo, um conjunto de duas estrelas de massas semelhantes, talvez pudesse ser representado dessa forma. O momento do binário é obtido pela relação do momento, né? Qualquer que seja o polo adotado. Com base nas informações acima, determine em unidades do sistema internacional o momento do binário na figura ao lado, sabendo que a intensidade da força F é igual a 200 newtons e o comprimento do segmento AB é de 30 centímetros. Então nós temos esse problema aqui, né, em que as forças estão nesse momento. E é uma questão importante, né? Vamos colocar o eixo de rotação aqui. Então, cada um desses aqui vai ser 15 centímetros, que é 0,15 metros. Vamos ver quanto é que dá o momento de cada um deles. Todos os dois, no sentido de rotação aqui, os dois, né, dá sentido horário. Então, os dois vai ser negativo. Como os dois vão ser iguais, né, eu posso só multiplicar por 2 depois o resultado. Então, 200, que é força, vezes 0,15. Isso aqui vai dar igual. Depois lembrando que tem que multiplicar por 2, né? Menos 30 newton por metro. Então, o momento total aqui vai ser de menos 60 newton vezes metro. Agora a gente tem um sistema desse daqui, né? Esse sistema eu não vou resolver ele aqui. Em sala eu vou dar um tempo para ser resolvido. E aqui eu vou deixar ele sem resolver mesmo, eu vou dar só algumas dicas aqui. Então, primeira questão, né? A gente tem esse objeto e agora a gente tem esse objeto com massa. Essa barra aqui, ela tem massa. Se ela tem massa, a gente sabe que a gente precisa desenhar a força-peso dela. Bom, quando a gente olha um objeto simétrico dessa forma, a gente vai desenhar o peso dela sempre no centro geométrico dele, né? Onde que seria o centro aqui. Então, se a gente vê essa barra, ela tem 10 metros de comprimento, a gente vai fazer o desenho do peso aqui a uma distância de 5 metros, né? Vai ter 5 metros para cá e 5 metros para lá. Então, aqui vai ser o peso da barra. Que se a barra tem 40 quilogramas, o peso dela vai ser de 400 newtons, o peso dessa barra. Então a gente tem esses dois caixotes. Estão aqui, vamos fazer o desenho dos pesos deles. O peso desse caixote é de 100 newtons. 100 newtons. E o peso desse segundo caixote
é de 500 newtons. Vamos terminar aqui o desenho das forças. Por que que essa barra não cai? Porque ela está apoiada aqui sobre A e B. Então quer dizer que tem uma força normal aqui, né? Que a barra está comprimindo a superfície ali de A e também vai estar comprimindo a superfície de B. Então eu sei que eu vou ter uma força para cima aqui na barra. Essas duas aqui eu não sei qual é o valor. Então eu vou colocar aqui NA, normal de A, e NB, normal de B. Aqui tem as distâncias, né, que ele fala no enunciado. Determine em Newton a intensidade das reações dos apoios sobre ela, que é esses N's aqui, considerando que a gravidade tem 10 metros por segundo ao quadrado. E isso significa que é esse o valor que a gente utiliza para calcular o peso. Então, qual é a condição aqui, né? Bom, esse conjunto aqui está parado. Então, uma coisa que a gente sabe é que a força resultante é igual a zero. Ele também não rotaciona. Então, o momento total também vai ser igual a zero. E a gente precisa escrever essas duas condições aqui. Então, vamos primeiro escrever a força resultante. E aí, as forças que estão para cima são positivas e as forças que estão para baixo são negativas. Então, vamos fazer isso. Então, NA mais NB menos 100 menos 500 menos 400 igual a zero. NA mais NB menos 1000 igual a zero. E daqui a gente não tem saída. Tudo bem. A gente tem aqui duas equações e a gente vai ter duas incógnitas aqui. Então, quer dizer que a gente vai precisar usar as duas equações. Isso é uma questão importante. A gente consegue descobrir os valores aí de quantos incógnitas a gente conseguir, desde que a gente tenha no mínimo o mesmo número de equações. Então aqui eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações para descobrir elas. Então vamos para a de torque. Só que a de torque a gente precisa definir uma coisa, né? Aonde que esse sistema aí pode tender a rotacionar. E aí é uma questão de escolher um ponto que seja óbvio que talvez rotacione por ali, né? Não pode escolher qualquer ponto, por exemplo. Então a gente percebe aqui, se esse sistema for rotacionar, ele vai rotacionar apoiado num desses apoios aqui. Então a gente pode escolher um desses apoios. Então nesse caso aqui eu vou escolher o apoio A, que vai ser por onde ele pode rotacionar. Isso significa o quê? Que as distâncias D que eu vou medir vai ser em relação a esse ponto aqui. Então, o que isso significa, né? Que se eu for calcular aqui o momento de A, ele vai ser NA, que eu não sei, vezes zero. Porque a distância aqui entre o ponto de rotação e a força que eu estou aplicando é zero. Então, esse cara aqui vai ser zero. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, aqui. MA, a gente já viu que é zero. DM ali do C1 vai ser igual. Todas essas forças que estão apontando para baixo, elas vão estar no sentido horário. Então, todas elas vão ser negativas. Então, vai ser menos 100
vezes 2, menos 200, Newton vezes metro, m de C2 vai ser menos 500 vezes menos 500 vezes 3, menos 1.500 Newton vezes metro. E aqui da força-peso, m do peso, menos 400. Lembrando que ele está na metade da barra, né? Então é 5. Igual a menos 2.000 Newton vezes metro. E olhando aqui NB, ele vai estar no sentido anti-horário, então vai ser positivo. E como ele está aqui na extremidade, ele vai ter o comprimento da barra, né? A distância ao eixo de rotação. Então D vai ser 10. Então M, aqui do B, ser positivo, né? Então vai ser NB vezes 10, que fica isso aí. Então agora a gente pode montar aqui a soma de todos os momentos, né? Então vamos fazer aqui embaixo. Então é menos 200, menos 1.500, menos 2.000, mais 10 vezes NB igual a zero. Aqui, ó, a gente já consegue ver, daqui a gente consegue tirar NB. Tendo o NB aqui, a gente consegue descobrir o valor de NA, que é as duas respostas que ele pede para nós. Então vamos descobrir aqui. Então fazendo essa soma, dá menos 3.700 igual a zero, que a gente simplifica, divide tudo por 10, né? NB igual a 370 newtons. Que NB vai ser igual a 370 newtons, então a gente já consegue apagar aqui e substituir por 370 newtons. Daí a gente faz essa soma, vai dar NA menos 630 igual a zero. NA igual a 630 newtons, que são a resposta ali das forças dos dois apoios. E vejam que interessante, né? Que os apoios realmente vão estar sujeitos a forças totalmente diferentes. Por causa desses blocos aqui não estarem no meio. Se esses dois blocos, se o peso estivesse todo concentrado aqui, né? Aí a hora que a gente fosse fazer a conta, ia chegar nessa conclusão, que a força aqui nos dois apoios é a mesma. Mas como a distribuição de forças aqui não é simétrica desse jeito, né? Isso significa o quê? Que o bloco
que aqui a resistência necessária para segurar esse sistema aqui em A é o que? 2 vezes maior, pelo menos, ou perto disso, a essa aqui no bloco, no ponto de apoio B. Então, dependendo de como as coisas estão configuradas, né? Essa distribuição não ocorre de forma uniforme, digamos assim, dividido no meio. Mas ela depende da posição dos objetos. Então, acho que de exercícios é isso, tá bom? Pra não ficar muito grande a aula gravada. Então, até mais, pessoal.